Semana passada eu ensinei uma galera a criar um hack em C++ pro Resident Evil 4. Foi aí que esse inscrito chamado Euclides CS57, salve Euclides, perguntou se tinha como fazer o cheat do GTA San Andreas no GTA 4. Então é isso que a gente vai fazer hoje, mas não no GTA 4, e sim no Resident Evil 4. Então se você ainda não assistiu o vídeo que a gente constrói o cheat na aula passada, assiste ele primeiro, depois você volta aqui que você vai entender tudo, beleza? Então, bora direto pro código. Para esse cheat funcionar, a gente vai ter que ler tudo que o usuário digita. Então a gente vai ter acesso total ao teclado. Como eu estou no Windows, a gente vai usar a API do Windows para ter acesso a tudo que o usuário digita no teclado. Então já vou incluir aqui o nosso cabeçalho de biblioteca do Windows, beleza? Windows.h. Agora vou criar a nossa função principal. Então vou vir aqui no nosso int main, função aberta. Vamos começar a receber os eventos de quando alguém digita alguma coisa no teclado. Para isso, a gente vai usar a função setWindowsHookX. Essa função é responsável por cadastrar uma função nos eventos que o Windows fica ativando. Então a gente vai cadastrar aqui no evento de tecla pressionada e sempre que alguma tecla for pressionada, o Windows vai avisar para a gente e a gente vai escolher aqui em qual função que ele vai avisar. Então já vou abrir aqui como função. O primeiro parâmetro que essa função espera é qual evento que a gente quer ler. É o evento de digitação. Então a gente vai colocar aqui o WH Keyboard All. Da onde que eu estou tirando isso tudo? Bom, a gente pode olhar aqui na própria documentação do Windows, tem toda a descrição de como essa função trabalha e também do que ela espera. Inclusive, a gente pode dar um Ctrl F aqui e pesquisar e a gente vai ver que ela é responsável por instalar um procedimento, né, um evento ali, para monitorar os eventos de entrada do teclado de baixo nível. O segundo parâmetro que essa função espera é exatamente o que a gente vai fazer quando esse evento for disparado. Bom, quando esse evento for disparado, a gente vai executar uma função. Eu já vou criar essa função aqui em cima, beleza? Void callback, pronto. Agora eu posso passar ela bem aqui como parâmetro. Então sempre que alguém digitar alguma coisa no teclado, a gente vai executar essa função aqui, beleza? Como a gente está executando isso aqui direto no executável, a gente pode passar o terceiro parâmetro como nulo, porque isso aqui não é uma DLL. E aqui no quarto parâmetro, a gente pode passar 0. Dessa forma, nosso código vai ser executado com a nossa tela estando focada ou não, beleza? Isso vai possibilitar a gente ler as teclas mesmo a gente estando com o jogo aberto. Bom, agora você pode ver que ele começou a reclamar aqui da nossa função de callback. Isso aqui está reclamando porque ele espera receber um hook proc. Então, a gente poderia colocar aqui um hook proc, que ele pararia de reclamar. Mas a gente não vai receber um hook proc aqui, a gente vai receber um lResult, que a gente acaba retornando os dados da maneira que a gente precisa. Agora, ele continua reclamando aqui na nossa função de callback, porque ela espera alguns argumentos. O primeiro parâmetro vai ser o inteiro, que vai ser o código. Esse código aqui é onde a gente consegue identificar se é uma tecla que a gente deve ou não interpretar. Por exemplo, você já viu alguns teclados que tem aqueles botões de reinicializar direto aqui? Seria um botão que a gente não poderia interpretar. Então, a gente já consegue tratar por esse primeiro parâmetro, que é obrigatório. O segundo parâmetro que essa função recebe é o tipo de evento. Então, a gente declara aqui um wParam. Isso aqui eu vou estar explicando agora para você, beleza? E aqui a gente vai estar declarando também um lParam, que vai ser um ponteiro para uma estrutura onde vai guardar as informações do evento, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é se esse evento de teclado está passando alguma mensagem, se foi algum caractere digitado aqui. Então, a gente vai validar se esse código, esse primeiro parâmetro aqui, é igual a hcaction. Se a gente olhar aqui na documentação do próprio Windows, a gente pode ver que esse hcaction tem um valor 0, então seria como se eu tivesse colocado int igual a 0 aqui, beleza? E isso é uma constante para verificar se o parâmetro contém informações sobre mensagem no teclado, que é exatamente as teclas que a gente quer ler, beleza? Então, se for uma tecla válida que a gente precisa ler, o código vai entrar aqui dentro desse if. Agora, a gente precisa validar qual é o evento que ocorreu no teclado, porque o teclado pode ter vários eventos, como por exemplo, key down, que é quando você aperta a tecla, ou key up, que é quando você solta a tecla. Então, a gente vai verificar aqui se o nosso wParam, que é as informações aqui do tipo do evento, se ela for igual a wmKeyDown, que é o evento para quando você aperta a tecla, se for esse evento, a gente vai entrar aqui dentro desse if. Só para ver se toda essa lógica funciona, vamos dar um printf na tecla que for pressionada, só para a gente começar a ver esse programa rodando. Então eu vou digitar aqui
printf tecla digitada vai ser um caractere, e aqui ele está reclamando que não encontrou essa função porque a gente precisa colocar aqui o nosso stdio. E agora, como é que a gente faz para colocar o caractere certo que foi pressionado? A gente precisa buscar essa informação, então a gente cria aqui um keyboard DLL, ele já apareceu aqui para mim, ó, hook struct, vou chamar ela aqui de KBD, de keyboard, que vai ser igual ao lparam, beleza? E eu coloco aqui um cache também, beleza. Agora a gente já tem essa estrutura que tem ali as informações do evento que acabou de ocorrer. Então a gente vai pegar de dentro dessa estrutura qual foi a tecla digitada. Então a gente pode colocar aqui um KBD VK Code, que vai trazer aqui o código da tecla digitada. Vamos ver se isso tudo funciona? Vou clicar aqui para rodar. Ele não compilou, deu algum erro aqui. Vamos ver o que deu erro. Ah tá, a nossa função de callback deve retornar algum valor. A gente está falando aqui que ela vai retornar um result, mas nós não estamos retornando nada, porque a API do Windows espera que nós retornamos algum valor aqui. A gente precisa retornar essa função aqui, ó, call next hook. Isso aqui é uma função que vai fazer o seu sistema operacional entender que você já executou o que precisava de ser executado aqui. O primeiro parâmetro que essa função espera é o hook atual. É o que vai avisar ali, ó, já terminei esse processo aqui. Então, a gente pode passar aqui um hook e a gente vai estar criando ele bem aqui em cima, beleza? Hook. Criei ele aqui e a gente vai iniciar ele. Como que a gente faz para pegar o hook atual? É exatamente na hora que ele chama essa função aqui. Então, a gente pode falar que o hook atual é igual a esse set window hook aqui. Fechou? E os próximos parâmetros é exatamente o que a gente recebeu aqui em ordem, identificando aqui o sistema operacional, o que foi digitado, etc e tal. Então, vamos repetir eles aqui. Salvei, agora vamos executar o nosso programa. Ele já está sendo executado aqui. Opa, deu algum erro? Na verdade, ele não deu erro não, ele retornou código zero, isso significa que o nosso código foi executado com sucesso. O problema é que a gente coloca o nosso hook aqui para funcionar, ou seja, a gente começa a ouvir os eventos do sistema operacional, mas a gente não tem nenhum código aqui que obriga a gente ficar ouvindo isso por alguma quantidade de tempo. Então basta a gente colocar um while, e nesse while a gente vai ficar recebendo o getMessage, que é uma função da API do Windows que fica recebendo as mensagens do sistema operacional. Como ele fica recebendo sempre mensagens do sistema operacional, isso aqui vai ser um loop infinito, beleza? O primeiro parâmetro que essa função espera é uma variável para saber na onde que ele vai armazenar a mensagem desse evento aqui. Então eu vou criar aqui um MSG e vou passar ela aqui. Como a gente vai estar salvando nessa variável, vou passar ela aqui como referência, beleza? O segundo parâmetro é relacionado à janela, não vamos passar nenhuma janela aqui, e a gente não vai declarar nenhum mínimo e máximo de mensagens. Então, podemos declarar o terceiro e o quarto parâmetro como zero também, beleza? Enquanto isso aqui estiver rodando, o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai fazer nada. A gente só vai compilar o nosso projeto, porque o intuito dessa função aqui é simplesmente funcionar enquanto a gente está recebendo eventos. Se por algum motivo ali a gente para, a função é encerrada, o programa é encerrado junto, beleza? Então, bora executar isso aqui, ver o que vai acontecer. Iniciei, aparentemente está funcionando. Vou teclar aqui a tecla U, hein? Vamos ver se vai funcionar. Tecla digitada U. Vou teclar aqui a tecla Alt. Ó, não apareceu nada, muito provavelmente porque ele vai estar caindo aqui no HC Action. Ele vai entender aqui no HC Action que o que a gente está digitando não é uma letra, não é um caractere, então ele não deve entrar aqui, beleza? Isso aqui eu estou supondo, se você quiser testar, fica à vontade. Vamos dar continuidade aqui. Vou teclar espaço, ó, percebe que ele deu uma bugada aqui. Vou teclar 2, deu uma bugada aqui na minha calculadora. Vou apertar 2 aqui em cima do teclado. Aqui em cima funciona, então posso digitar aqui à vontade. Vou teclar aqui a tecla P. A gente consegue ver primeiramente que as letras estão todas funcionando. Aqui dá alguns bugs quando eu digito, por exemplo, ponto e vírgula, ele deu um caractere ali estranho, mas a gente vai fazer código apenas com as letras e isso é que importa, beleza? Ah, e olha só que interessante, eu vou vir aqui, ó, eu não estou nem com o programa aberto, vou digitar aqui, ó, P-O-R-T-A, escrevi porta aqui. Se eu voltar para o programa, veja aqui que ele digitou P-O-R-T-A. Então a gente não precisa estar com o nosso programa aberto para ele estar executando e lendo ali o que a gente digita, beleza? Agora que a gente conseguiu ler o que está sendo digitado aqui no teclado, eu tenho que te dizer que com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Você viu aqui que a gente conseguiu ler tudo que alguém digita. Isso é uma coisa legal, mas também extremamente preocupante em relação à segurança. Tudo que eu ensino aqui é para fins didáticos e eu não quero incentivar e nem quero que alguém use isso aqui pro mal, beleza? Inclusive, se você quer um vídeo falando sobre segurança, como os keyloggers funcionam ou alguma coisa do tipo, deixa aqui no comentário que seria um vídeo bem legal de fazer para vocês. Agora que a gente já conseguiu ler tudo que o usuário digita, vamos salvar isso aqui num buffer, porque a gente vai querer ler depois na ordem ali o que a pessoa digitou. Eu vou criar aqui um array de char, que vai se chamar buffer, e a gente vai ter um buffer de apenas 10 posições, fechou? Agora, eu vou mudar aqui esse printf, no lugar de printar a tecla digitada, eu vou printar apenas o caractere digitado, beleza? E, além disso, aqui vou declarar também um for, beleza? Então aqui vai ter o int igual a 0, vai repetir enquanto o int for menor que 10, e a gente vai ter um i mas aqui, sempre que esse laço foi executado. Agora pense que eu tenho um array de caracteres. Quando alguém digita uma letra, o que eu quero fazer? Eu quero pegar todos esses caracteres e colocar cada um deles um caractere à frente. E na minha primeira posição ali do array, eu vou colocar esse novo caractere que foi inserido. E assim por diante. Se alguém digitar outro caractere, a gente vai de novo deslocar todos os caracteres uma casa a mais e inserir a nova tecla digitada no primeiro index ali do buffer. Dessa forma, se a gente lê esse buffer ao contrário, a gente consegue saber se a pessoa digitou alguma palavra em específico, que é o que a gente precisa para ativar o cheat. Para isso, a gente vai usar esse laço aqui e eu vou falar aqui o meu buffer na posição 9, porque o meu buffer tem 10 posições, né? Mas a gente começa a contar a partir do 0, menos i. Ou seja, a gente vai começar a fazer isso ao contrário. A gente vai falar aqui que essa posição é igual ao nosso próprio buffer, 9 menos 1, né? E mesmo assim, depois, né? Menos 1, ou seja, o caractere de trás. Agora a gente já deslocou todas as posições, falta a gente inserir aqui no buffer a letra que a gente acabou de digitar, né? Então, basta a gente vir aqui e declarar o buffer na posição 0 é igual a esse mesmo caractere aqui que a gente estava usando lá no printf. Vamos colocar aqui também um printf, né? Então, toda vez que a gente digitar alguma coisa, ele vai dar um printf aqui nessa string, que é o nosso buffer, e eu vou quebrar a linha aqui também. Bom, compilou aqui, vou digitar alguma coisa, P-O-R-T-A, digitei porta, ele funciona. Que isso? Ele funcionou aqui, veja que ele digitou aqui, ó, P-O-R-T, só que ele repetiu o último caractere, né? Deu 2A aqui. Essa instrução aqui, na verdade, ela deveria estar aqui embaixo e não ali em cima, beleza? Beleza, já executei aqui, vamos digitar algum caractere aqui para ver se funciona. Digitei P-O-R-T-A, beleza? Veja que já funcionou. Agora, vamos identificar se o que a pessoa digitou ali é o que a gente espera. Então, toda vez que alguém escrever munição aqui, a gente vai usar aquele hack que a gente fez lá no vídeo passado. Se você não viu, clica aqui em cima para você ver a explicação de como eu fiz um hack para o Resident Evil 4 para manipular munição completamente do zero em C++. Corre lá que o vídeo tá show de bola. A gente vai usar aquele mesmo hack aqui sempre que a gente identificar que a pessoa escreveu munição. Então, para isso, a gente pode dar um if aqui e usar a função strcmp, que é para comparar duas strings, e se elas forem iguais, ela retorna true, e se não for, retorna false. Então, se a gente tiver acertado aqui o código, a gente vai dar um printf aqui, código aceito. Seria se a pessoa estivesse digitado ali munição. E a gente vai comparar duas strings. Então, vou colocar aqui o que a gente quer comparar, né? A gente quer o código munição, então quando alguém digitar aqui munição, é para ele cair aqui. E a gente vai comparar com o buffer. Mas a gente vai precisar fazer algumas alterações aqui. Primeiro, que munição só tem 7 letras. Então, vou trocar aqui 7, aqui onde é 10. E aqui onde é 9, eu tenho que colocar menos 1, né? Então, eu vou colocar 6, que é 7 menos 1, beleza? Sempre que a gente digitar alguma coisa, ele vai comparar se as últimas letras que a gente digitou é igual a munição. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Vou digitar aqui M-U-N-I-C-A-O. Bom, ele está caindo sempre ali no código aceito. Vamos ver o que está acontecendo. Na verdade, eu cometi um erro aqui. A função strcmp, né, de comparar, ela pode retornar vários valores. E se as strings forem iguais, ela vai retornar
0. Então aqui a gente tem que comparar dessa forma aqui, beleza? Já carregou aqui e vou digitar aqui de novo munição. Então, munição. Digitei aqui, tá escrito certinho munição, mas perceba que ele não caiu lá. Isso acontece porque a gente está escrevendo aqui ao contrário. Então, eu vou copiar esse mesmo código aqui, ó, ao contrário, munição. Copiei aqui e eu vou colar ele aqui, ó, para ele tentar identificar quando a gente escreve ao contrário, beleza? Para ficar no padrão que já está aqui. Se a gente escrever munição, olha só, quando a gente terminou de escrever munição, ele já apareceu ali, código aceito. Então ele já entendeu que a gente escreveu alguma coisa. Posso ir escrevendo várias coisas aqui, se eu digitar depois munição de novo, ele dá código aceito. Se eu digitar munição de novo, ele dá código aceito. E assim por diante. Agora, antes da gente ir pro Resident Evil, calma que a gente tem mais uma missão. Quando a gente coloca algum código no GTA, faz aquele som de cheat, né? E também aparece uma mensagem aqui do lado falando que alguma trapaça foi ativada. Então eu vou vir aqui no meu YouTube. Ó, se você não tá inscrito nesse canal, inscreve, porque conteúdo assim, cara, é difícil pra caramba de trazer, não tem ninguém fazendo isso em português. Eu sou o único maluco, então me ajuda aí a continuar sendo maluco. Achei esse vídeo aqui, que já tem o som que a gente precisa. Mérito aí pro Unisave Sound Effects. Para a gente colocar aquele barulhinho, a gente vai criar uma função aqui que vai se chamar tocar som. Vai receber um ponteiro de char que vai ser o arquivo, beleza? Então sempre que a gente chamar essa tocar som, a gente vai passar o caminho do arquivo MP3, fechou? Aqui, na hora de tocar som, a gente vai utilizar o Windows Multimedia, aproveitando que a gente já está na API do Windows, para a gente não precisar ficar baixando biblioteca. Então, vou vir aqui em cima e importar a biblioteca multimídia aqui do Windows, beleza? Aqui a gente já importou a biblioteca de multimídia do Windows, a gente já consegue utilizar aqui algumas instruções. A função principal que a gente vai usar aqui é a MCI Send String. Então, deixa eu digitar aqui. Basicamente, essa função aqui envia mensagens lá para o multimídia do Windows. Então, vamos escrever aqui a nossa primeira mensagem, que vai ser para abrir o nosso arquivo. Então, vou digitar aqui um open, vou aqui na pasta do projeto e copiar todo esse código aqui. Vou colar aqui, né, e colocar também o nome do nosso arquivo MP3. Além disso, vou trocar esses barra aqui por barra. Os próximos parâmetros a gente pode estar passando nulo, zero, nulo. Não vamos se preocupar com isso aqui não, porque isso aqui é só para tocar um áudio. Ah, e aqui, logo após o caminho do nosso arquivo de áudio, a gente tem que colocar esse type MPEG Video alias MP3. Dessa forma, o player vai entender que a gente está tocando um áudio MP3, beleza? Bom, aqui embaixo, então vamos mandar uma outra mensagem lá para o Windows Multimedia e a gente vai mandar ele tocar o nosso áudio. Então, play MP3, beleza? Aqui a gente pode repetir nulo, zero e nulo também, porque a gente não quer passar nada de callback aqui, a gente não quer receber nada, beleza? Salvei e a gente tem que lembrar também, sempre que a gente abre um arquivo aqui, a gente tem que fechar. Vou passar aqui 2 milissegundos, ou seja, ele vai tocar o áudio, depois de 2 milissegundos ele vai fechar o nosso MP3, beleza? Pronto, a nossa função de tocar som já está pronta. Então, quando a gente identificar aqui que um código foi aceito, né? Além da gente printar aqui código aceito, a gente também vai chamar essa função tocar som, beleza? E lembra que a gente recebe uma string aqui? Bom, essa string a gente passaria aqui. Mas como a gente só vai executar esse som, ficaria melhor se a gente parasse de enviar aqui, né? E já deixasse mocado bem aqui. Então eu vou tirar esse argumento aqui, ele não vai ser mais necessário. E aqui a gente pode apagar. Vamos ver se está funcionando? Vou rodar, ele deu um problema, vamos ver o que ele está reclamando aqui. Bom, ele deu erro aqui, tocar som, identificador não encontrado, porque a gente está declarando ela aqui embaixo, então ele não consegue enxergar ela. Vou estar declarando ela aqui em cima, só para a gente identificar essa função. Então, vou compilar aqui de novo. Ele deu um erro estranho aqui. Ah tá, aqui eu coloquei .dll, na verdade é .lib, ele não estava conseguindo importar. Então ele não estava conseguindo encontrar essa função aqui. Eu acabei errando aqui, eu escrevi comet, na verdade é comment, né? Então vamos estar compilando novamente e funcionou. Vou escrever aqui munição, agora quando eu digitar O é para fazer aquele som, né? Então vamos ver. Funcionou, hein? Já está funcionando aqui, então sempre que eu escrevo munição, a gente vai acabar ouvindo esse som gratificante, beleza? Agora, para colocar aquela imagem ali de cheat ativado, que é essa imagem aqui, eu já baixei ela, tá bom? Já está aqui na pasta do meu projeto.
Para a gente colocar essa imagem na tela, a gente precisa criar uma janela invisível que fica por cima de todas as janelas e a única coisa que vai ter nessa janela é uma imagem. Para a gente fazer isso, eu vou usar um pouco de ChatGPT aqui, para a aula não ficar muito extensa, até porque aqui é um código muito grande. Então eu vou declarar aqui uma função que vai se chamar mostrar imagem na tela e eu vou colocar aqui o código que eu já copiei lá do ChatGPT, beleza? Vou retornar aqui, na verdade, um int, porque essa função espera retornar um inteiro. Se você ficou curioso de como isso aqui funciona, vou dar uma passada rápida aqui. Basicamente, aqui a gente cria uma janela, aqui a gente carrega a nossa imagem, aqui a gente seta algumas configurações de posições, aqui a gente acaba desenhando a imagem, né, lá na janela, aqui a gente mostra a janela, aqui a gente dá um delay de 3 segundos, então a imagem vai aparecer ali na tela durante 3 segundos e depois a gente limpa a memória de tudo que a gente utilizou aqui nessa função. Então, sempre que o nosso código for aceito aqui, além de tocar o som, nós vamos mostrar a imagem na tela. Vamos ver se isso está funcionando? Vou rodar o nosso código aqui. Bom, ele deu mostrar a imagem na tela, deu que essa função não foi encontrada, basta a gente declarar ela aqui também, igual a gente declarou a de tocar o som. Vou escrever munição, olha só, o som funcionou, mas ó, apareceu aqui, a imagem veio um pouco atrasada, mas apareceu. Demorou 3 segundos, subiu, vamos escrever novamente para ver? Munição, funcionou, a imagem ela aparece, tá com um delayzinho aqui, não vou correr atrás de resolver isso, até porque isso aqui é só um frufru que eu quis colocar no vídeo para ficar igual ao GTA, mas a gente já tem toda a lógica funcionando, beleza? Agora que já faz barulhinho e já aparece ali na tela o nosso cheat ativado, a gente precisa realmente abrir o cheat. Se você não assistiu o vídeo da gente programando o cheat, assiste o vídeo, o link tá aqui em cima, mas basicamente aqui a gente só vai executar o cheat que já está pronto de munição infinita. Então a gente vai estar executando ele aqui com um shell execute, beleza? Só para deixar claro, essa função aqui executa algo no shell, tá bom? A gente está deixando claro aqui que a gente está abrindo um novo programa. Esse aqui é o caminho do cheat que a gente já compilou lá na aula passada. Vou passar aqui tudo como nulo e vou compilar, beleza? Por enquanto compilou certinho, vou escrever aqui munição, já funcionou. Deu aqui cheat ativado e ele vai dar um erro aqui para mim. Não foi possível abrir o processo. Tá certo, eu não tô com o Resident Evil aberto, então é esperado que isso acontecesse. Agora vamos testar isso aqui de verdade. Então vou vir aqui na minha Steam e vou abrir o meu Resident Evil 4 pra gente fazer o teste. Bom, aqui eu já tô com o meu jogo aberto. Se eu der alguns tiros aqui, perceba que a minha munição tá diminuindo e eu vou escrever aqui agora. M-U-N-I-C-A. Vou digitar O agora. Digitei. Não aconteceu nada. Vamos ver qual que é o problema. Bom, o problema é muito óbvio que eu não executei o nosso programinha aqui. Agora sim, programa sendo executado. Vamos digitar aqui de novo. M-U-N-I-C-A-O. Apareceu. Vamos ver se a imagem... Ó, a imagem apareceu, não fechou nosso jogo. E agora vamos ver se a nossa munição está infinita. Ó, já mudou lá para 30. Não toquei nada. Se a gente atirar aqui a imagem, já está funcionando. Beleza? Bom, dessa forma a gente integrou a lógica de cheat do GTA San Andreas aqui no Resident Evil 4. Deu uma trabalheira. Pra vocês foi muito rápido, mas pra mim deu trabalho pra caramba. Então, por favor, deixa o seu like aí, se inscreve no canal pra me incentivar a fazer mais conteúdo assim. E deixa aqui nos comentários algumas ideias do que você gostaria de ver, mas não tem muito vídeo sobre isso aqui no YouTube. Obrigado por assistir até aqui e eu te vejo na próxima. Valeu!